Quando crianças, escutávamos diversas músicas, sejam elas infantis, as principais, e outros gêneros que normalmente uma criança não escutaria, mas que já foram ouvidas por crianças. Entre várias canções que são tocadas, tem músicas que ficam gravadas na mente e nós apenas lembramos uma parte da letra que comumente era a mais repetida da música, mas ao passar do tempo, lembramos da letra da forma errada. Como no meu caso, que eu ouvia Without You do David Guetta com Usher várias vezes na rádio e por conta disso eu lembrava que o refrão como Now To, e tinha vezes que eu cantava a letra sem saber a letra certa. E eventualmente, esta seria a primeira experiência de Lost Wave que temos na vida. Ouvimos a canção, fica gravada em nossa mente, mas não sabemos os autores, a letra certa e muito menos o nome da canção. Estas características casualmente viriam a ser muito repetidas por diversos casos de Lost Wave do mundo, e no vídeo de hoje você acompanhará Lost Waves que ainda não foram identificadas. Já ajeita a tua cama, prepara teu café com leite ou chocolate alpino, se acomode e bora! Em 15 de setembro de 2008, um vídeo é upado no YouTube pelo user OpenMyEyes13 com o título Scratch You, pra você. Confira. O teu jeito de ser me conquistou de um jeito que eu não sei dizer. Eu queria esclarecer que no pensamento você nunca sumiu. Toda noite, todo dia eu me lembro de você. Pra Você é uma música misteriosa erroneamente atribuída às bandas Scratch You e Fix-It. A canção foi gravada por volta dos anos 2000 e o áudio é amador. A busca pelo autor da canção está sendo feita no servidor Discord do Lost Wave Brasil, link no servidor na descrição. As buscas se iniciaram em 25 de março de 2024 e, segundo os internautas da busca, a principal suspeita para a atribuição às ditas bandas é que ela tenha sido atribuída propositalmente através de um software como o Emule. Mas segundo minhas pesquisas, aparentemente a única ferramenta no Emule semelhante à atribuição errada seria um mecanismo de busca por palavra-chave disponível no software, onde muitos arquivos eram nomeados com detalhes como parecido com The Cure, o que momentaneamente ajudava os usuários a encontrar músicas similares. Segundo minha teoria, é o que pode ter acontecido neste caso. O OP pesquisou por palavra-chave como parecido com Scratch You e encontrou um arquivo com o nome Pra Você e o baixou, onde potencialmente o software tenha feito a falsa atribuição ao Scratch You para a canção. A pesquisa pelo autor da canção estava se tornando um rabbit hole profundo na pesquisa de músicas românticas acústicas brasileiras, onde cada vez mais as esperanças eram reduzidas até que em 28 de junho o user Lira VHS encontrou uma pista, uma página do site Vagalume da canção de um artista desconhecido chamado Daniel Camilo, de uma música chamada Pra Você, cuja letra é a mesma. Conforme os internautas pesquisam a fundo sobre Daniel Camilo, eles descobriram que as canções de Daniel Camilo apareceram no Vagalume em março de 2008, ou seja, 7 meses antes do primeiro upload da música no YouTube. Mas muita pesquisa foi feita em torno deste nome e ninguém encontrava um meio de contato com Daniel, o que fez os internautas se questionarem se Daniel Camilo é uma pessoa de verdade ou um pseudônimo. Por curto período, o caso foi classificado como identificado, mas conforme as pesquisas e também sobre a autenticidade de Daniel Camilo sobre a canção Vai Caindo, as pesquisas voltaram a estaca zero novamente. O user Pedro Higino encontrou o nome da canção listado no site do Scratch You, datado de 2 de setembro de 2006, graças ao Wayback Machine, e é isso que sabemos da busca até agora. Para quem estiver curioso sobre o caso, entre no servidor Discord do Lost Wave Brasil, que vai estar na descrição. Para aqueles da geração Z, assim como eu, talvez não conheçam as grandes obras mexicanas que chegaram ao Brasil pelo SBT. Sim, eu me refiro a Chaves e Chapolin. Sem dúvidas, estas são as maiores obras mexicanas que ficaram populares no mundo inteiro, principalmente aqui no Bostil, onde a geração Y
lembra das exibições com muito carinho. Por volta dos anos 80, o SBT comprou uma coleção de trilhas brancas para serem utilizadas em seus programas, onde no meio delas encontraríamos um dos maiores mistérios da TV brasileira, a trilha sonora utilizada para a chamada e abertura de Chapolin. Chapolin Polka, também conhecido como Chapolin BGM, chamada Chapolin ou a BGM mais misteriosa do Brasil, é uma música misteriosa do gênero polka eletrônica instrumental usada nas chamadas e aberturas brasileiras de Chapulin Colorado no SBT. A trilha sonora também foi usada no programa Veja o Gordo, um antigo programa humorístico exibido no SBT entre 88 e 90 e apresentado pelo eterno Jô Soares. Nossa, você é uma puta mulher bonita. Tá até sobrando, cara. Vai ser uma maratona pra ninguém botar defeito. Já sei até o que eu vou fazer. Vou escolher uma e vou correr ali, ó, do lado dela. É, uma gatinha feita assim, a Liliane. Você lembra logo agora da Liliane? Porque ela tá vindo ali, rapaz. As pesquisas pela canção começou em meados de 2013, onde no Fórum Chaves um tópico foi criado com o intuito de identificar as canções utilizadas em Chaves e Chapolin. O tópico foi criado por Victor Albergaria, não sei falar esse nome. Com o tempo, várias dessas músicas foram identificadas, porém houveram algumas que ainda não foram identificadas, sendo a principal delas a BGM de abertura do Chapolin. Em 2022, o sonoplasta do SBT, Diego Alves, postou um vídeo comentando sobre a trilha, revelando que nem o próprio SBT sabe quem é o autor, com a música no banco de áudios da emissora estando apenas nomeada como chamada Chapolin. Foi revelado pelo sonoplasta que apenas 32 segundos da canção sobreviveram no banco de áudios do SBT. Chegou a hora de postar o vídeo que mais me pedem aqui desde quando eu comecei a postar vídeo, é sempre o mesmo comentário. Disponibiliza pra gente a trilha do Chapolin. Você tem a trilha do Chapolin? Você sabe qual é o nome da trilha do Chapolin? Então lá vai. E eu sei que se você chegou até aqui, você vai me perguntar: Diego, qual é o nome dela? Eu não sei. Diego, você pode mandar ela pra gente? Não posso. Eu fui atrás, perguntei pra pessoa mais antiga que eu conheço do setor de chamadas, que é de onde essa trilha tocava. Ela não sabe o nome e lá em chamadas ela também tá escrita como chamada Chapolin. Então acho que nunca saberemos o nome dela. As únicas informações que os internautas descobriram foi: a BGM foi gravada antes de 85, não foi gravada exclusivamente para o show, que é Chapolin, sua duração tem mais do que 32 segundos, aparentemente, e que a BGM não foi composta por Jim Jack Sperry, e para quem não sabe, foi ele que compôs a icônica abertura de Chaves. Apesar disto, o autor da BGM segue desconhecido, e caso obtermos novas informações, eu faço um vídeo atualizando com outras Lost Waves. Para quem conhece a comunidade de Lost Wave, deve conhecer muito bem o caso da Everyone Knows That, uma Lost Wave que ganhou muito sucesso graças ao Tico Teco e que depois virou um meme interno na comunidade, tanto por causa de como surgiu na internet, quanto de onde a música veio. Uma coisa que o Bustil não sabe é que nós temos a nossa Everyone Knows That, chamada Dance que a Vida é Sorrir. Que a vida é sorrir, dance que a vida é sorrir. Dance que a Vida é Sorrir, também conhecida como Dance, 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 é uma música pop desconhecida que foi encontrada em um filme picante brasileiro de 97 chamado As Aventuras
picantes de Mike Jackson. Tô usando esses termos melhores pro YouTube não torar meu rabo. A música em questão é usada ao longo do filme inteiro de tema principal e abertura. O filme foi dirigido por Orlando Gregório sob o nome de Gregório Matos, onde dirigiu os 53 minutos do longa Em uma Favela Carioca. Tinha que ser no Rio. Todos os filmes dirigidos por Orlando Gregório possuía um grupo de artistas que faziam as músicas exclusivas para os filmes, sendo o Grupo Contraponto. E este é o grupo que talvez esteja por trás de Dance que a Vida é Sorrir, mas não temos certeza porque o grupo não foi creditado como os músicos do filme. Outro problema é que não há nenhuma informação da banda disponível na internet. Caso tenham interesse, entre no servidor Discord do Lost Wave Brasil para acompanhar as investigações. Neste tópico eu vou compilar duas Lost Waves brasileiras e a partir destes vamos para outros. O primeiro se trata de Seu José, uma Lost Wave do gênero jazz que foi gravada em 3 de março de 2011, no qual sua letra gera em torno do escândalo do mensalão que ocorreu na política brasileira em junho de 2005 envolvendo o presidente Lula sobre a compra de votos. O primeiro upload da canção foi feita pela usuária Algecira Souza, intitulada Música Desconhecida do Meu PC. Seu José me contou um segredo que eu gravei no celular. Como eu não sabia que era pra guardar, eu resolvi espalhar. Depois de várias pesquisas, em janeiro de 2025 encontraram uma possível pista: O Segredo de Seu José, de Galvão Freire, no qual foi tocada na marchinha Carnival de Caicó. Os internautas contataram o Galvão e ele confirmou que a canção foi feita para o festival, mas até agora nada, porém está perto de ser resolvido. O segundo se trata de Bora Tomar uma Lost Wave do gênero arrochadeira, que era originalmente compartilhado no WhatsApp. Bora tomar uma. Não vai não! Bora tomar uma. Ele não vai não! Bora tomar uma. Ele não vai não! E bora tomar uma. Foi primeiramente postada em 2 de fevereiro de 2018 pelo user Vê Você Sorrir, mas foi só se tornar icônica como um meme no final de 2022, quando botaram um vídeo do Cid dançando a música. Isso é muito bom. Por um bom tempo, ninguém tinha uma boa pista para o autor da canção, até que em 5 de dezembro de 2024, um user disse ter descoberto o potencial autor, Michael Rodrigues, o qual o próprio confirmou ter feito a canção e que estaria trabalhando em um remake, mas por enquanto nada. Então, aguardamos mais atualizações. A Lost Wave a seguir tem vibe de música sertaneja do exterior, eu juro. A canção foi tocada em 1986 em uma rádio desconhecida até então. O gênero na canção era dito ser soft rock, mas depois de uma análise melhor, constataram que é synth pop. O OP chamado Military, também conhecido como René, contou que a canção inteira foi tocada na transmissão, mas que ele infelizmente registrou 1 minuto e meio da canção, o que no caso está incompleta, e esta é a canção. It was beginning to run. It didn't run away with my love. He's coming, yeah, running away with my love. He's coming.
apelidada de Easter Wind, é uma música synth-pop desconhecida que foi gravada em uma rádio alemã até então desconhecida, e seu primeiro upload foi feito pelo próprio OP em seu site thedevil.de. Os internautas analisaram a canção e, ao pesquisarem a letra, identificaram de que se trata de um cover de uma canção de mesmo nome produzido pelo cantor anglo-argentino Chris de Burgh. Em 4 de dezembro de 2021 foi quando René disponibilizou os únicos registros da canção no YouTube, e ele levantou a hipótese de que a canção foi gravada nas rádios HR3 ou na NDR2, e para quem não sabe, é a mesma rádio onde a famosa Like the Wind foi reproduzida. Muita pesquisa foi feita, mas foram 3 anos sem alguma boa pista, até que em 26 de março de 2024, um user do Reddit chamado Esquire encontrou uma música synth-pop de 1986 de um cantor e ator alemão chamado Kai Morgan, que posteriormente descobriu que se chama Kai No. As vocais do alemão soavam extremamente semelhantes à do vocalista do cover, e 3 dias depois foi contatado no Instagram e o próprio confirmou ser o vocalista da canção, mas ele afirmou que havia perdido a fita mestre original da canção e que a procuraria. Foi quase um ano sem resposta, até que este vos fala, sim, eu, tirar as dúvidas sobre a falta de resposta do Kai. Então eu contatei por e-mail para saber se ele tinha atualizações, e segundo o Kai, ele não conseguiu encontrar a gravação original, mas que ele cogitava produzir uma nova versão, mas sem suporte ele não conseguiria, mas também afirmou que adoraria refazer a canção. Então eu questionei se ele talvez reconheça a pessoa que o ajudou a produzir o cover, e ele respondeu que um cara de Neumünster havia o ajudado e que talvez ele tenha feito tudo com um sintetizador Yamaha DX7. Eu fiz as últimas perguntas a ele e suas respostas são: segundo o Kai, a letra do cover é quase a mesma do original, ele não lembra o nome do produtor e afirmou que o cover foi realizado em um pequeno estúdio de Neumünster nos anos 80, e ele acredita que a gravação completa esteja na posse da NDR, e ele deu mais detalhes sobre a transmissão. Segundo o Kai, a canção foi apresentada em um show da NDR chamado O Programa de Rádio Mais Longo do Mundo, e que foi apresentado por Carlo von Tiedemann e Rainer Hof, que descansa em pança. E estas foram as últimas atualizações sobre o caso. Apesar de possivelmente sabermos o autor do cover, os internautas aguardam a gravação completa para enfim declarar o caso como solucionado. Como eu digo, quando houver atualizações, farei um vídeo atualizando juntamente com todas as outras Lost Waves. Em 1º de novembro de 2011, um user chamado Nekel7 publicou um vídeo intitulado Música Desconhecida, explicando que baixou a canção através de um grupo do SoulSeek, uma rede de compartilhamento de arquivos que está nativa até hoje, e esta é a música. O OP explicou que quando baixou, a canção veio rotulada como Intentions Wait Forever, e que foi enviada a ele por um amigo dele em um grupo do SoulSeek, onde os membros costumavam compartilhar canções dos anos 80, algumas raras, esquecidas e até desconhecidas. Apesar do arquivo estar listado o possível nome da banda por trás da canção, não há nenhum registro online da banda na internet, nem no Discogs tem alguma pista. Em 23 de fevereiro de 2012, uma versão em baixa qualidade foi postada no YouTube pelo user Cientronic, que também está sob o nome de Intentions Wait Forever. Os internautas especulam de que a canção tenha vindo de um compilado alemão desconhecido, mas não tem certeza. Em 21 de março de 2024, um user chamado Martin Arcona comentou no vídeo do Cientronic de que a canção é Act So Different, da banda Bad Intentions, de 1987 e 1988. Segundo o user, era um projeto belga que mais era hobby do que um compromisso, e seus membros são 2 irmãos,
Meg e Joseph Dupont. Mas apesar destas informações, os internautas acreditam de que é um provável hoax, já que este user até agora não provou como identificou a canção e se ele tem contato com os supostos irmãos belgas. Porém, em 2 de setembro de 2024, o user PNWM Trabial foi procurar no site da Gema sobre canções sob o nome Stay With Me Tonight, que é uma das letras da canção, e ele pediu para que o pessoal desse uma olhada, e então um user chamado Rick encontrou uma pista, a música intitulada Stay With Me Tonight, de um compositor chamado Dirk Schubert. Segundo o site, a canção é em inglês, é do gênero pop e a duração é extremamente viável, com apenas 3 segundos a mais. O único problema é que o nome Dirk Schubert é um nome muito comum na Alemanha e os internautas acreditam de que o compositor não tem aparição online. E estas foram as atualizações que temos até agora. Se tiver mais atualizações, um vídeo update será feito para deixá-los atentos. Que desça os flocos de neve, pois este tópico trará uma Lost Wave natalina. Esta também foi gravada e postada pelo OP René. Uma canção do gênero synth pop com pop rock foi tocada em uma rádio alemã em outubro de 1987, que presumidamente seja a rádio FFN ou a HR3, segundo René, e esta é a canção. Apelidada de Poor Christmas, ou também conhecida como Eyes of Love ou Come On, é uma canção não identificada que foi tocada em uma das 2 rádios mencionadas anteriormente em 87 e que também foi postada na internet em 2002 no site do René. Segundo o René, ele lembra que o locutor anunciou a canção sob o nome de Poor Christmas ou Your Christmas da banda, que se chama algo como The Face ou The Fade. Durante as pesquisas, vários candidatos foram sugeridos que em sua maioria vieram do Discogs. Um dos candidatos mais promissores era uma banda norueguesa chamada Face of Grace, no qual possuía apenas um vinil de 2 canções pop escritas em 1986. Quando contataram a pessoa que obteve o vinil da banda, ele informou que a banda não está por trás de Poor Christmas. Em 25 de dezembro de 2024, um post no Reddit foi feito por um user, no qual ele especula de que uma banda britânica chamada The Stage tem vocais semelhantes a do cantor de Poor Christmas, e ele disse que eles lançaram um single 9 meses antes de Poor Christmas ir ao ar na rádio. Mas segundo os internautas, o user bebeu altas doses e eles não consideram a teoria dele, mas não negam de que as canções do Stage são boas, e são mesmo. There is nothing stranger than today. There is nothing stranger than today. A única pista plausível é de que a banda de Poor Christmas veio da Dinamarca, segundo o user do Spirit of Radio chamado Lars. Segundo Lars, ele já se compareceu em vários concertos em 87 e ele lembra de ter ouvido a canção em um deles na Dinamarca e de que o vocalista é dinamarquês. Um user questionou se o nome soava como The Face ou The Race e segundo Lars, o nome possivelmente era The Embrace e disse que iria procurar mais, também dizendo que se descobrir algo, ele revelará a todos. Por enquanto, é isso que sabemos do caso. A pista é de que a banda seja da Dinamarca e nada mais do que isso. E aguardamos calmamente o user Lars voltar com mais atualizações.
Assim como no tópico bônus de Lost Waves brasileiras que fiz lá atrás, também direi sobre 2 Lost Waves gringas que eu descobri e achei interessante de compartilhar. O primeiro foi apelidado de Hypnotize, uma música new wave e synth pop que foi postada no WhatsApp Song em 19 de novembro de 2021 pelo user WTZFan. Aqui a canção. As únicas informações que sabemos através do OP é de que a canção foi gravada em uma velha fita cassete que provavelmente veio dos anos 80 e o país da gravação é desconhecido, apesar da língua do vocalista ser inglês. Não sabemos mais nada até este ponto. A segunda se trata de uma instrumental de 1985 que vou apelidar de Synthesizing Wave. Eu encontrei esta Lost Wave em um site chamado New Wave Outpost Forum e foi postada em 10 de agosto de 2023 por um user chamado Ed Moon, que é o OP primário. Ele fez um post juntamente com 5 músicas que ele gravou em 85 em sua fita cassete pessoal e ele queria as identificar. Aos poucos as canções foram identificadas, até que sobrou a gravação 4, que é a cuja canção. Eu honestamente gostei. Como eu não encontrava repost da canção em nenhum outro lugar, eu baixei e a repostei em meu canal de Lost Waves para quem quiser conferir. De que esse vivo do futuro veio avisar de que a canção já foi identificada. E se chama Formel in Steam, do produtor holandês Jaap Egermon, composta em 85 para um programa alemão chamado Formel Ins. Então, esquece.